Olá pessoal, neste vídeo iremos falar sobre planos no FreeCAD e como utilizá-lo. Se você vem de outro software, provavelmente você deve conhecer que a parte de planos é extremamente importante quando a gente precisa fazer algum tipo de esboço ou aplicar algum tipo de recurso em uma superfície, né, ou normal a uma face em que ela não vem como padrão nos pontos de origem ao desenhar a peça. Então é importante a gente conhecer como a gente posiciona um plano para conseguir esboçar, seja ali criar um sketcher naquela face ou para utilizar algum outro recurso que é necessário um plano de referência. Antes de darmos sequência, eu gostaria de trazer uma novidade para vocês que é relacionada ao curso de FreeCAD na prática. O curso ele foi atualizado com o módulo do FreeCAD 1.0, então lá está contemplando ali todas as melhorias relacionadas a essa nova versão que vocês já podem conferir. Então, se você estava aguardando essa nova atualização para adquirir o curso, já está disponível, e se você já tem o curso, né, se você já adquiriu, você vai conseguir ver esse novo módulo disponível lá dentro do site. Então eu vou deixar na descrição para vocês, né, verificarem, e vocês podem conferir tanto se você já adquiriu ou se você está pensando em adquirir e estava aguardando essa atualização. Tudo bem? Bom, vamos lá. Eu tenho um modelo aqui, né, para a gente verificar como ele ficou, com alguns exemplos relacionados a planos. Ele já está aqui modelado, ele tem a árvore de projeto dele ali na aba modelo. E como que a gente vai utilizar a parte de planos, né? Então, se você não utiliza ou não conhece, dentro da bancada parte de design, a gente tem essa opção, né, de desenhar, né, utilizar um plano para referência, seja ele de esboço ou de aplicações de outros recursos. Então, para ter acesso a ele, basta apenas a gente clicar aqui, né, em criar um Datum Plane. Quando a gente clica nele, ele já aparece para a gente aqui, né, um plano, e à esquerda uma janelinha, né, com algumas informações. Então, o que seria isso? Nessa primeira parte seria as referências. Então, aqui é onde a gente vai anexar esse plano a algum ponto aqui no espaço do nosso modelo, seja ele um modelo ou um plano qualquer que já esteja definido dentro do FreeCAD. Logo aqui abaixo, as opções, né, de modo de anexação, né? Então, assim, qual é o tipo de referência, né, de restrição que ele vai ser aplicado quando a gente aplicar aqui a seleção de faces, né, o ponto de referência. E mais abaixo ainda a gente tem as direções e ângulo que a gente vai conseguir enxergar após a gente aplicar uma referência. Então, por exemplo, ele está pedindo aqui para a gente selecionar uma referência, né? Qual que é a referência? Que ainda não há. Então, eu quero associar a referência em relação a essa face. Então, se eu clicar nessa face, ele já entende que essa face é a face de seleção e ele vai mostrar aqui, ó, anexado ao plano da face. Então, a gente anexou aquele plano a essa face lateral dessa peça. Nós ainda conseguimos colocar uma segunda seleção se precisar. A primeiro momento eu não vou colocar, e aqui ele está mostrando qual que são os tipos de anexações, né, que está disponível. Seja ele desativado, então ele não vai estar anexado a nada, embora ele esteja aqui nessa relação. Em relação ao plano, então realmente é o que ele entendeu que estava. E em relação ao ponto inercial, né, ele pode colocar a anexação a um ponto inercial, nesse caso o ponto inercial 2 e 3. Vou deixar ele em relação à face, que é como ele está, e logo abaixo ele libera, né, as informações de direção e de rotação. Então aqui a gente tem aqui o plano X, Y, Z. Nós podemos variar esses valores para mudar a posição, né, a direção do plano. Nesse caso, o que faz sentido é a direção dele só nessa posição aqui. Ele não vai estar relacionado aqui aos nossos eixos de direções. Então, geralmente vai ser o eixo Z que vai fazer esse deslocamento. Então, se eu tentar mexer no eixo X, ele não vai acontecer nada, nem no eixo Y, mas em relação ao plano que a gente criou, o eixo Z é essa direção aqui, né, de offset. Então, se eu quiser aplicar um offset, eu posso variar, né, esse valor e eu consigo montar, né, criar esse plano num ponto diferente. Então, vamos supor que eu queira criar esse plano exatamente no centro da peça. Então, como que eu vou fazer isso? Eu sei que essa peça aqui ela tem 100 milímetros, então eu vou colocar aqui um valor de 50 milímetros. Dou um Enter.
Nota que ele jogou para lá, então ou eu coloco o valor negativo ou apenas clico aqui em virar o lado. Então eu clico e ele já entende que ele inverteu o lado aqui para a parte interna. Após fazer isso, eu posso clicar em OK e nós criamos aqui o plano. Então, a partir desse plano, nós podemos criar um esboço. Então, eu posso clicar aqui tanto na árvore de projeto ou simplesmente vir aqui no modelo 3D e clicar na face e criar um novo esboço. Então, quando a gente está fazendo isso, a gente está trabalhando dentro do plano e não mais em cima da peça. Então, eu posso vir aqui na vista por seção, então eu clico nele e agora eu estou enxergando a parte interna da peça. E posso fazer um desenho qualquer. Por exemplo, eu vou fazer aqui do ponto de origem, vou criar um círculo aqui de 25 milímetros. Posso fechar, vou aplicar uma extrusão de ambos os lados, simétrico aqui, de 10 milímetros. Notem que a gente não está enxergando, porém ele tem um detalhe de furação interno. Então se eu vir aqui nas vistas, né, no tipo de desenho, eu vou colocar aqui como wireframe e a gente consegue enxergar que ele tem aqui um furo interno aqui dentro dessa peça. Então essa é uma forma interessante da gente conseguir manusear o plano para conseguir fazer desenhos em posições diferentes. Eu vou voltar aqui como ele estava e agora ainda na parte de planos a gente consegue enxergar outros pontos de referência. Então vou clicar novamente aqui no plano, vou criar um plano. Novamente aqui tem as relações de referência e eu quero criar um plano de relação entre pontos. Então eu posso pegar esse ponto aqui embaixo, notem que ao selecionar ele, ele leva o plano aqui nessa região, com esse outro plano aqui de cima. Então eu vou pegar esse ponto. Então quando a gente fez isso, ele criou aqui, né, uma relação angular em relação a pontos, porém de pontos opostos. Então o que ele fez aqui? Ele está criando uma relação de ponto inercial 2 e 3. Nós podemos alinhar eles com relação a outros pontos aqui, então alinhar normal a outras regiões. Por exemplo, se a gente clicar nesse primeiro, ele alinha em relação ao ponto de origem e ao ponto inicial, mas mantendo a inclinação. O ONY ele vai deixar igual, porque os dois são iguais, e o OXY ele vai alinhar exatamente esse ponto com esse outro ponto. Então aqui a gente consegue já aplicar uma relação de plano em relação a dois pontos. Então se eu clicar em OK, nós temos definido mais um ponto. Então se eu precisar fazer um esboço, nessa posição eu consigo criar, né, utilizando esses dois como referência. Ainda vindo aqui na parte de planos, ainda há a relação de linha. Então a gente consegue entre faces, entre pontos e também entre linhas. Então se eu clicar na linha, ele vai pegar a relação da linha como referência e vai colocar qual que é o ponto, relação aqui de restrição entre face e peça. Outro ponto que nós podemos abordar aqui também, ainda falando sobre planos, que em relação aqui ao ponto de origem. Quando a gente cria um corpo na bancada da parte design, ele vai estar associado aqui a um ponto de origem, onde vai ter os eixos e os planos. Então se eu clicar aqui em deixar visível, nós conseguimos enxergar. Então eu vou ocultar todos esses outros planos que a gente fez e vou deixar só o normal. E vou ocultar a peça também. Então aqui o que a gente tem? Nós temos os planos e temos também os eixos. Então a gente consegue associar o plano aos pontos de origem. Então se eu criar um novo plano, posso clicar aqui. Notem que ele apareceu a peça novamente, mas se eu quiser eu posso ocultá-la de novo. E aí voltando aqui na barra de tarefas, vou colocar para selecionar, né, manter selecionado. Então eu quero que seja aqui o plano lateral. Clico no plano lateral e agora ele associa ao plano aqui de origem, né, a face de origem, ao plano lateral, né, no plano YZ. Lembrando que a gente tem a relação aqui de direções, então eu posso mexer nas direções. Além de mexer nas direções, nós podemos mexer no ângulo deles. Então teria aqui o ângulo X para rotacionar, a gente consegue rotacionar o ângulo Y e em relação ao eixo Z, né? Não seria ângulo, seria eixo. Então há todas essas formas para a gente conseguir manusear o plano. Então é importante a gente conhecer essas ferramentas relacionadas a plano, principalmente quando a gente precisar fazer algum esboço em uma superfície, né, que ela precisa de uma inclinação específica que a gente não consegue atingir nos planos normais. Então essa é as formas que a gente consegue utilizar.
Bom, pessoal, por essa aula é só isso. É mais ali um overview, né, um resumo de como utilizar os datum planes dentro do FreeCAD. É importante, né, conhecer eles principalmente para fazer esses tipos de modelagem e ter um real controle, né, sobre a peça para ser mais assertivo na hora de criar ali as suas peças dentro dos seus projetos. Bom, pessoal, por essa aula é só isso. Um último recado é que se você já está acompanhando o canal ou é novo e não é inscrito, né, peço que se inscreva. Se você quiser estar sempre atento a novos vídeos, ative o sininho e também não esqueçam de deixar o seu gostei. Valeu, pessoal, falou e até mais!